Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Alice Gouveia Campesato, professora da rede pública do município de Porto Alegre. Integro atualmente a equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação da Unicinos, orientanda da professora Bettina Schuller. Estou aqui em Lisboa fazendo o doutorado sanduíche, ou doutoramento intercalar, como eles chamam aqui, orientada pelo professor Jorge Ramos do Ó. E eu vim aqui, a pedido da professora Bettina, para falar um pouquinho sobre um projeto que eu desenvolvi na escola onde eu trabalhei durante 13 anos. Esse projeto foi vencedor do primeiro Prêmio RBS de Educação na categoria Escola Pública, e eu espero que isso que eu trago para vocês venha a potencializar as discussões que vocês têm feito aí com relação à educação e especialmente no que se refere à escola pública. Espero que vocês gostem. O projeto Viagens Literárias aconteceu no ano de 2013, numa escola da rede pública do município de Porto Alegre. Essa escola está situada na quinta unidade da Restinga, no extremo sul da cidade de Porto Alegre. É uma região marcada por muita violência, tem um apelo muito grande ao tráfico de drogas, ao uso de armas de fogo, à prostituição, à banalização da vida, enfim. A maioria dos alunos são oriundos de famílias iletradas, em sua grande maioria, e que não possuem incentivo em casa para a leitura. Eles também se caracterizam por uma baixa autoestima, eles se sentem muito incapazes de realizar as tarefas. E apesar de todos os esforços da escola, os alunos não têm o hábito da leitura. A rede pública de Porto Alegre tem um projeto bastante grande e bastante forte de incentivo à leitura, que é o programa Adote um Escritor, onde as escolas recebem verba para aquisição de livros, para visita à Feira do Livro em Porto Alegre e também para recepção do autor escolhido. Então se faz, nessa escola particularmente, se faz um trabalho muito extensivo com relação à leitura, culminando sempre com grandes espetáculos, apresentações para receber esse autor. Nessas apresentações, os alunos participam de forma bastante intensa e as famílias também participam, quer seja na produção de figurino, ajudando no cenário, na decoração, enfim, há uma mobilização bastante grande na comunidade, é um evento muito importante. Mas, apesar de tudo isso, os alunos não têm o hábito da leitura. Também se faz um trabalho de biblioteca bastante forte, as crianças dos anos iniciais até o terceiro ano têm uma hora por semana na biblioteca, onde se faz contação de histórias, se trabalha com textos literários. E as professoras também têm todo um trabalho bastante cuidadoso com relação à leitura. Bom, esse projeto que eu fiz, ele aconteceu, como eu falei, no ano de 2013, e com duas turmas de B30 e B32, que seria o sexto ano. Então, a partir da sondagem, lá no início do ano, eu me deparei com uma grande dificuldade de entendimento relacionado à leitura, muita dificuldade em compreensão do código escrito. A escrita deles ainda era muito segmentada, aglutinada. Alguns tinham leitura em fase inicial muito aquém daquilo que era esperado para o estágio escolar. Eu esqueci de dizer que neste ano eu trabalhei com a disciplina de língua portuguesa e toda essa sondagem que se faz no início de ano justamente para ver em que grau estão os alunos, como é que estão as turmas, para fazer então o planejamento do ano. Bom, a partir disso eu fiz uma pesquisa para saber realmente quais eram os hábitos de leitura. Então, essa pesquisa, né? Você tem internet em casa, você gosta de ler, tem acesso a algum jornal, livros, se há livros em sua casa, você entende o que lê e se recebe incentivo para ler.
Então, eles tinham que marcar sim, não e às vezes. Então, 59% dos alunos na época tinham acesso à internet na casa deles. 52% deles alegaram que gostavam de ler às vezes, 30% deles disseram que não gostavam de ler e 18% alegaram que gostavam de ler. Com relação ao acesso ao jornal, 47% dos alunos responderam que tinham acesso, 41% que não e 12% às vezes. Com relação a acervo de livros na casa deles, 59% dos alunos disseram que dispunham de livros, 35% não tinham e 6% responderam que às vezes tinham. Com relação ao entendimento da leitura, 53% dos alunos alegaram que conseguiam entender o que liam, 12% disseram que não entendiam o que liam e 35% disseram que às vezes entendiam o que liam. E com relação a incentivo, 53% deles responderam que tinham incentivo, 24% que não tinham e 23% disseram que às vezes. A maioria desses incentivos estava relacionado à escola. Depois, uma outra pergunta feita foi: quando pega um livro, uma revista ou um texto, você para na metade, só observa a capa e figuras ou termina a leitura? 65% dos alunos alegaram que paravam na metade e só observavam a capa e as figuras. Apenas 35% deles disseram que terminavam a leitura. Bom, a partir disso, tendo essa realidade, sabendo que os alunos não tinham o acesso à leitura e nem o hábito de ler, eu desenvolvi então esse projeto Viagens Literárias. Então comecei trabalhando com linguagem verbal e não verbal, colocando o filme O Garoto, do Charlie Chaplin, e o objetivo era justamente, né, abordar esse conteúdo de linguagem verbal não verbal, promover o pensamento sobre a vida, sobre as relações e sensibilizar aqueles estudantes para a arte e para formas diversas de uso da linguagem. Porque sempre quando a gente pensa em aula de língua portuguesa, a gente relaciona a aspectos gramaticais e esquece um pouco que ela engloba outras formas de linguagem. Bom, depois eu trabalhei com a questão da tipologia dos gêneros textuais, aprofundando então os estudos com relação ao gênero lírico, que era o que interessava no momento. Fizemos então uma criação de varal de poemas na sala de aula, onde os alunos produziram ilustrações com relação a alguns poemas. A gente trabalhou a leitura, muita leitura, tanto silenciosa quanto oral, e fizemos muita análise dos textos que eram lidos em aula. Então se criou, como eu falei, ilustrações e a organização dos cartazes feitos por eles no varal. Esses textos também, eles foram impressos e foram distribuídos para que os alunos pudessem dispor deles em qualquer momento das suas vidas, não dependendo da aula de língua portuguesa para poder acessar então esse material. Bom, aqui tem algumas imagens dos alunos produzindo os cartazes para o varal, organizando o varal em sala de aula, enfim, eram turmas muito participativas, alunos muito interessados, na verdade, em participar e muito envolvidos com as propostas que se tinha em sala de aula. Bom, uma outra etapa que eu fiz foi a sensibilização, porque a gente trabalhando com o texto lírico, né, com o gênero lírico, necessitava que eles saíssem daquela
leitura básica de entender quem falou o quê e qual o motivo, qual a razão, enfim, ir mais além, aprofundar um pouco, né? E preparar também o terreno para que eles pudessem ler textos cada vez mais densos. Então, eu comecei com algumas perguntas, eu coloquei uma imagem do Lázaro Segall, que se chama Figuras à Beira-Mar, e eu perguntei, o que vocês estão vendo? E as respostas foram, um casal de namorados, o mar, morro, andorinhas. E aí eu fui perguntando coisas, tipo, as pessoas parecem felizes? Aí eles diziam, não dá para ver, estão de costas. Claro que sim, pois estão namorando. Vocês percebem alegria na imagem? E a maioria das respostas, não, porque eles estão sozinhos na praia. E aí fui perguntando, parece estar calor, parece ter sol, enfim, fui fazendo outras perguntas, fazendo com que cada vez mais eles penetrassem naquela imagem. Então, à medida que ia aumentando essa reflexão, eu comecei a perceber que eles estavam um a um entrando para aquela cena. Até que um deles comentou: está nublado e parece triste porque não tem sol. E aí eu vi nesse momento que os alunos estavam prontos para começar a trabalhar com o gênero lírico, pois haviam conseguido sair de seus mundos e penetrar em um outro que permite infinitas possibilidades de interpretação. Também tinha uma exposição, teve uma exposição naquela época muito interessante no Santander Cultural. A gente conseguiu fazer o agendamento, era uma visita guiada. A mostra se chamava Linguagens Poéticas e a gente fez então esse passeio. O Santander Cultural, para quem não conhece, fica no centro de Porto Alegre, que é bastante distante, 25 quilômetros de distância do bairro onde eles estudam e moram. E fica na frente da Praça da Alfândega, onde tem as estátuas do Drummond e do Mário Quintana. E foi muito legal, assim, porque a gente passeou por ali, pela região, e quando eles viram as estátuas, eles tiveram uma reação de familiaridade com aqueles personagens que estavam ali. E fizeram pose, tiraram foto, enfim, e daí eu comecei a perceber que aquele universo literário tão distante, muitas vezes, estava muito próximo deles. Bom, junto com isso, eu criei então uma biblioteca itinerante, que eu comprei uma mala roxa colorida, assim, para chamar atenção, e levei para a sala de aula, mas eu não falei o que tinha dentro. Então, quando eu cheguei com a mala, a primeira pergunta que eles fizeram é: ah, vai viajar? Não, eu trouxe isso aqui, eu trouxe uma surpresa para vocês. E eles, o que tem? E foi, e eu fiquei o período inteiro sem dizer o que tinha dentro da mala, deixei a mala em cima da mesa e não comentei a respeito. Mais para o final do período, eu abri a mala e mostrei que ela estava cheia de livros, né? Livros que eram do meu acervo, da minha coleção, livros literários. E foi decepcionante, assim, para eles, foi muito decepcionante, porque eles imaginavam qualquer coisa menos livros. Foi muito interessante de ver a reação. E aí eu coloquei livros, propositadamente livros que tinham textos curtos, textos que pudessem ser lidos na sala de aula, em um período de num intervalo de 1 ou 2 períodos, para que os alunos pudessem começar a leitura e terminar a leitura em sala de aula. Porque, como eles não têm esse hábito de leitura, não tinham esse hábito de leitura, eu julguei que seria mais interessante não apresentar livros com textos muito longos, livros que levassem 3, 4, 5 encontros para poderem terminar, para que a leitura pudesse terminar, enfim. E foi interessante também porque nas primeiras vezes assim que eu coloquei a mala, era muito rápido, eles ficavam em volta da mala, escolhiam o livro, sentavam, logo em seguida largavam o livro e pegavam outro, enfim, era um movimento e eu via que não tinha leitura. Mas também não me importei com isso, porque aquele contato inicial com o próprio suporte, que é o livro, já é alguma coisa.
E a partir do momento que essa mala se tornou mais frequente na sala de aula presente, eu levava todos os dias que eu tinha aula com eles, eu comecei a perceber que eles levavam mais tempo para escolher os livros e, e ficavam lendo os livros por mais tempo, ou seja, começaram a realmente fazer a leitura. Então, eu criei também um slogan para esse projeto, né, que dizia assim: escolha um livro e embarque nessa aventura você também. E daí eu afixei nas duas salas de aula, coloquei o cartaz, fiz um mural para que então a gente conseguisse colocar as nossas experimentações ali. Bom, esse projeto durou todo o primeiro semestre. Claro que ele teve continuidade depois, mas esse projeto específico em função do prêmio, porque daí eu vi que tinha esse prêmio RBS e eu resolvi inscrever. E aí, então, uma noite eu marquei um sarau para então que eles pudessem fazer leituras e nesse sarau também eu incentivei que eles trouxessem quitutes, que eles preparassem coisas, enfim, para depois a gente ter aquele momento descontraído. Também os meninos que faziam parte do grupo de música da escola dois deles colocaram seus ternos e apresentaram uma peça que eles tocavam na orquestra jovem também e em cello. Eles começaram a estudar música na escola e depois eles ingressaram na orquestra jovem do Rio Grande do Sul. Enfim, se organizou e durante todo um mês de antecedência, assim, eu entrei em contato com a coordenação, com a supervisão, enfim, com a direção da escola, mandei bilhetes para casa, com autorização, porque esse sarau eu não queria que acontecesse no horário de aula, eu queria que fosse um evento distinto. E eu marquei então para uma noite. Como isso era inverno, a noite, o dia estava chuvoso e muito frio, e o meu temor era de que os alunos não aparecessem, né? Mas para minha surpresa, eles começaram a chegar e cada um trazendo o seu prato com o lanche a ser compartilhado com os demais. Então foi uma experiência assim muito bonita. Eu convidei também alguns ex-alunos, alunos que faziam parte de um grupo que eu coordenava anteriormente, que era um grupo de contadores de histórias. Tinham também as meninas que faziam parte do grupo de dança. Enfim, foi um momento que a gente partilhou algumas coisas que eram muito caras para nós na escola. Então eu vou ler o que eu escrevi. Foi muito gratificante e bonito ver os jovens arrumados com suas melhores roupas chegarem à escola trazendo os quitutes que eles mesmos ou suas mães haviam preparado, evidenciando a importância que este evento estava tendo em suas vidas. Via o brilho nos olhos, a expectativa para um momento especial, o nervosismo contido naquelas carinhas risonhas. Estava uma noite muito fria e chuvosa. No entanto, o número expressivo de alunos superou nossas expectativas. É importante salientar que este tipo de atividade só acontece com o sucesso desejado se planejarmos com antecedência e pudermos contar com o auxílio de outras pessoas, com o apoio e a parceria que estabelecemos com os alunos, pais, funcionários, professores e direção da escola. Então foi todo um conjunto, um número expressivo de pessoas que participou, que filmou, que fotografou, que ajudou a organizar a sala. Enfim, é um momento assim que a gente vê que todo o trabalho que se faz na escola, mesmo que seja simples, é importante que tenha essa participação dos demais, essa participação coletiva. E isso só se dá quando a gente chama também as pessoas, quando a gente coloca aquele trabalho como sendo algo que não é de um professor específico, não é de um aluno específico, mas que é de um coletivo, porque a escola é um espaço essencialmente coletivo. Bom,
Aqui eu vou colocar o relato que eu coloquei no texto que eu enviei para a RBS, que foi esse texto que foi junto com as imagens e tudo que foi colocado, que foi avaliado pelo comitê julgador e que foi, enfim, ao qual foi atribuído o primeiro lugar na categoria escola pública. Então, na época, eu escrevi isso. Encerro este relato afirmando que todas as ações realizadas ao longo desses meses, cujo objetivo principal era o de promover a leitura, provocou em meus estudantes e em mim inúmeras mudanças e muito crescimento que extrapolam a sala de aula e a relação professor-aluno, pois juntos experimentamos as sensações que os textos nos traziam, sentimos os cheiros, partilhamos os gostos, viajamos por lugares e tempos diferentes, aumentamos nossa curiosidade pelo desconhecido e criamos uma cumplicidade muito grande, estreitando o nosso vínculo e nos fazendo crescer enquanto seres humanos. Percebo o brilho curioso e feliz nos olhos desses jovens a cada história. Bem, pessoal, eu espero que esse projeto que eu apresentei aqui sirva de alguma forma para potencializar as discussões que vocês vêm realizando em sala de aula e que ajude vocês também a pensar sobre todos esses discursos que fazem por aí com relação à qualidade da escola pública, que a escola pública é ruim, que os alunos não têm interesse nem desejo, que os alunos não gostam, que os professores estão defasados, que os professores não são motivados. Claro que tem muita gente que não está motivada, tem muito aluno que não está interessado, a gente tem muitos problemas, mas também a gente tem muita força dentro das escolas, a gente tem muita gente extremamente capaz e extremamente mobilizada para fazer um trabalho bacana e gente que tem feito muito trabalho legal dentro das escolas, especialmente das escolas públicas. Também eu gostaria de salientar a importância da pesquisa, porque esse projeto ele só surgiu em virtude da pesquisa que eu fiz na sala de aula para saber dos hábitos de leitura, enfim, dos alunos. É um projeto singelo, como vocês viram, não tem nada demais, e eu acho que a ousadia, digamos assim, de ter recebido o prêmio e dele ter tido tanta repercussão foi muito mais pelo fato de eu ter inscrito, ousado me inscrever nesse concurso, digamos assim, do que pelo projeto em si, porque é um projeto simples e não difere muito de tanta coisa que tanta gente faz nas escolas hoje. Eu encerro então agradecendo pela paciência e pelo interesse de vocês, dizendo que eu estou aqui fazendo pesquisa, estou trabalhando, estou pesquisando a aula, fazendo um trabalho bem arquigenealógico, né? Pesquisando a aula desde a tradição greco-romana do cuidado de si até a contemporaneidade. E estou aqui financiada pela CAPES, então, por meio do projeto Print, CAPES Print Unicinos, e que está me dando a oportunidade de poder estudar e me dedicar integralmente à pesquisa, que é uma coisa bastante difícil para aquelas pessoas que trabalham se dedicarem integralmente à pesquisa. É uma coisa quase impossível no nosso país. Enfim, agradeço pela oportunidade. Contem comigo se quiserem, enfim, conversar a respeito ou se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, me coloco à disposição. E nesse tempo difícil que a gente está de clausura, de não poder sair para a rua, estou aqui numa cidade linda, numa cidade maravilhosa, tendo que ficar também no confinamento, mas é um tempo que a gente também tem para poder pensar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre as nossas pesquisas, sobre as nossas amizades, os nossos amores, enfim. Desejo tudo de bom para vocês e desejo para todos nós que
essa situação se resolva da melhor forma possível e que a gente possa voltar a se encontrar brevemente. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigada pela oportunidade.